Antes de qualquer palavra sair da nossa boca, existe um convite silencioso de Deus: aquietar o coração e ouvir. Nem toda oração nasce de um planejamento bonito. Algumas surgem quando a alma está cansada, quando as opções acabaram e o coração só consegue dizer: Senhor, se o Senhor não fizer algo, nada mais pode ser feito. Esses momentos são assustadores, porque nos colocam frente a frente com nossos limites. Mas também são sagrados, porque é exatamente aí que Deus encontra espaço para agir com profundidade. Quando nossas forças se esgotam, o orgulho cai e o coração finalmente se abre por inteiro diante do Pai. Há estações em que Deus permite situações desconfortáveis, não para nos ferir, mas para nos trazer de volta ao centro. Ele nos ama demais para nos deixar perdidos em autossuficiência. Por isso, às vezes, Ele desacelera nossos passos, silencia nossos planos e nos ensina a admitir: eu não consigo carregar isso sozinho. O crescimento espiritual não acontece apenas nos dias fáceis. Deus usa desafios para moldar o caráter, fortalecer a fé e alinhar o coração. Muitas vezes, aquilo que mais resistimos é exatamente o instrumento que o Senhor usa para nos despertar espiritualmente. Existem circunstâncias que revelam em quem realmente temos confiado. Elas expõem o que estava escondido dentro de nós e nos empurram de volta para o lugar da oração. Porque quando tudo é tirado, sobra apenas uma escolha: confiar em Deus de todo o coração. Se essa palavra falou com você, escreva "Amém, eu confio" nos comentários. A Bíblia nos mostra que até pessoas chamadas por Deus enfrentaram momentos de fuga, medo e desobediência. Um exemplo claro disso é Jonas. Ele ouviu a voz do Senhor, entendeu o que precisava fazer, mas escolheu correr na direção oposta. Não foi falta de entendimento, foi resistência do coração. Mesmo assim, Deus não desistiu dele. Essa é uma das verdades mais profundas e consoladoras da fé. O amor de Deus não acaba quando erramos. Quando Jonas fugiu, o Senhor poderia ter encerrado a história ali, mas em vez disso, decidiu corrigi-lo para restaurá-lo. A palavra nos ensina que a correção de Deus é uma prova de pertencimento. Ele não corrige para destruir, mas para alinhar. Assim como um pai que ama o filho, o Senhor disciplina porque se importa com o destino da nossa alma. A correção dói, incomoda, confronta, mas também protege. Jonas precisou enfrentar uma tempestade e um lugar de profunda escuridão para entender isso. O caminho da desobediência sempre parece mais fácil no início, mas nunca termina bem. Ainda assim, mesmo no meio da tempestade, Deus continuava no controle. Nada do que aconteceu com Jonas foi por acaso. Deus já havia preparado um caminho de misericórdia. Onde Jonas achava que era fim, Deus estava construindo um recomeço. Isso muda completamente a forma como enxergamos nossos próprios desertos. Talvez hoje você esteja enfrentando algo que não entende, mas saiba, Deus não perdeu o controle da sua história. Ele continua trabalhando, mesmo quando você não consegue ver. Se você crê que Deus ainda está no controle, escreva "Glória a Deus" nos comentários. A tempestade que Jonas enfrentou não foi apenas externa, ela refletia uma batalha interna. Enquanto o mar se agitava, o coração dele também estava em conflito. A correção de Deus nem sempre vem de forma suave. Às vezes, ela nos alcança em cenários que nos fazem sentir pequenos, expostos e sem controle. Jonas foi lançado ao mar e tudo parecia perdido. Mas a palavra diz algo poderoso. O Senhor designou um grande peixe. Isso nos ensina que Deus não reage em pânico às nossas falhas. Ele já tem uma resposta preparada antes mesmo de percebermos o erro. Onde parece castigo, muitas vezes existe cuidado. O lugar que parecia morte se tornou preservação.
O peixe não foi punição, foi proteção. Aquilo que Jonas chamou de desespero, Deus chamou de livramento. Quantas vezes também chamamos de fracasso aquilo que na verdade nos impediu de algo muito pior? Existem atrasos que são misericórdia, portas fechadas que são livramento, caminhos interrompidos que são a mão de Deus nos impedindo de seguir para a destruição. Deus é poderoso para nos parar, mesmo quando insistimos em andar na direção errada. O Senhor não permitiu que Jonas se afogasse, porque o propósito ainda estava vivo. Enquanto houver fôlego, Deus ainda está trabalhando. Ele não nos abandona na desobediência, Ele nos resgata dela. Talvez hoje você esteja em um lugar que nunca imaginou estar. Um lugar escuro, silencioso, onde parece não haver saída. Mas se Deus te sustentou até aqui, é porque Ele ainda não terminou o que começou em você. Se você crê que Deus transforma crises em livramento, escreva "Deus cuida de mim" nos comentários. O ventre do peixe era um lugar de escuridão, silêncio e total falta de controle. Jonas não tinha como fugir, negociar ou resolver a situação com a própria força. Tudo o que restava era orar. E muitas vezes é exatamente nesse ponto que Deus nos leva, quando nossas mãos estão vazias e o coração finalmente se rende. Aquele lugar apertado se transformou em um altar. A dor virou oração, o desespero virou clamor. Jonas não tentou justificar seus erros. Ele reconheceu sua fragilidade e lembrou do Senhor. Quando não há distrações, a voz de Deus se torna mais clara. O sofrimento tem esse poder. Ele nos faz lembrar de quem Deus é e de quem nós não somos. Ele nos devolve a humildade, nos afasta da ilusão de controle e nos conduz de volta à dependência total do Senhor. A oração que nasce da dor costuma ser a mais sincera. Jonas declarou que quando sua vida estava se esvaindo, ele se lembrou do Senhor. Essa lembrança mudou tudo. Porque lembrar de Deus não é apenas pensar nele, é voltar a confiar, voltar a se submeter, voltar a crer que a salvação vem somente do Senhor. Talvez você não esteja dentro de um peixe, mas conhece bem a sensação de estar cercado por pressão. Ansiedade, enfermidade, dificuldades financeiras, conflitos familiares, culpas do passado. Tudo isso pode nos fazer sentir sufocados. Mas assim como Deus ouviu Jonas naquele lugar improvável, Ele também ouve você agora. Nenhuma escuridão é profunda demais para impedir a voz da sua oração de chegar ao céu. Se essa palavra te trouxe esperança, escreva "Deus me ouve" nos comentários. O inimigo tenta usar os momentos difíceis para plantar uma mentira no coração, a de que Deus desistiu de você. Mas a história de Jonas prova exatamente o contrário. Mesmo na disciplina, havia misericórdia. Mesmo na escuridão, Deus continuava atento a cada detalhe. Jonas estava sendo tratado, não abandonado. Deus não o expôs para envergonhá-lo, mas o conduziu a um lugar onde seu coração pudesse ser realinhado. A disciplina do Senhor nunca vem para destruir a identidade, mas para restaurar o propósito. Não julgue sua vida apenas pelo cenário atual. O que hoje parece confuso pode estar sendo usado por Deus para te redirecionar. Uma tempestade pode ser um sinal de correção. Uma porta fechada pode ser proteção. Um tempo difícil pode ser o caminho de volta para a oração verdadeira. Deus usa circunstâncias que não entendemos para nos livrar de destinos que não enxergamos. Ele vê o que está à frente, mesmo quando nós só conseguimos ver o agora. Por isso, confiar em Deus é escolher descansar mesmo sem respostas. A palavra nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que tudo será confortável, mas que nada será desperdiçado. Deus transforma dor em crescimento, lágrimas em maturidade e crises em testemunhos.
Se hoje você está em uma estação difícil, não desista. Deus ainda está trabalhando nos bastidores. Ele não prometeu ausência de lutas, mas garantiu a sua presença em cada uma delas. Se você confia que Deus está agindo mesmo sem você ver, escreva "Eu confio no Senhor" nos comentários. Deus nunca prometeu que seus filhos não passariam por águas profundas, mas Ele garantiu que nunca passariam por elas sozinhos. A presença do Senhor não elimina a prova, mas transforma completamente a forma como a enfrentamos. Quando atravessamos tempos difíceis, a dor é real, o medo é real, o cansaço é real. Deus não minimiza isso. Ele caminha conosco no meio da tempestade, sustentando, protegendo e conduzindo com suas próprias mãos. Há uma promessa poderosa. Quando passamos pelas águas, elas não nos submergem. Quando enfrentamos o fogo, ele não nos consome. Isso significa que a prova tem limite, prazo e propósito. Deus continua sendo soberano em cada detalhe. Talvez hoje você se sinta cercado por situações que fogem do seu controle, pressões que vêm de todos os lados, decisões difíceis, batalhas internas que ninguém vê. Mas o Senhor está presente em cada passo, mesmo quando você sente que está apenas sobrevivendo. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. Ele é fiel para completar a obra que começou. A mão que te sustenta agora é a mesma que vai te conduzir para fora desse vale. Mesmo quando o cenário não muda, Deus fortalece o seu interior. Ele renova forças, restaura a esperança e lembra você de que ainda há um propósito maior sendo cumprido. Se você acredita que Deus está com você em meio à luta, escreva "O Senhor está comigo" nos comentários. Quando a pressão aumenta, Deus nos convida a mudar nossa resposta. Em vez de permitir que a ansiedade domine o coração, Ele nos chama para a oração. Orar não é fugir da realidade, é enfrentar a realidade com Deus no centro. A paz que vem do Senhor não depende das circunstâncias ao redor, mas da confiança em quem Ele é. Quando escolhemos apresentar nossas preocupações a Deus, algo sobrenatural acontece. A paz guarda o coração e a mente, mesmo quando tudo ainda parece indefinido. A gratidão também faz parte desse processo. Agradecer antes da resposta é um ato de fé. É declarar que Deus continua sendo bom, fiel e digno de confiança, independentemente do resultado. Muitas vezes, o coração quer respostas imediatas, mas Deus trabalha em processos. Ele usa o tempo para nos amadurecer, fortalecer e alinhar nossa fé. Enquanto esperamos, Ele nos ensina a descansar. Quando pensamentos negativos tentarem dominar sua mente, lembre-se das promessas de Deus. O Espírito Santo traz à memória aquilo que fortalece a fé e silencia o medo. Nenhuma preocupação é grande demais para Deus, e nenhuma oração é pequena demais para ser ouvida. Se hoje a ansiedade tentou te parar, que a oração seja a sua resposta. Deus troca peso por descanso, medo por confiança e confusão por paz. Se você escolhe orar em vez de se preocupar, escreva "Eu escolho a paz" nos comentários. Deus não apenas ouve nossas orações, Ele nos convida a nos aproximar com confiança. O trono da graça está aberto, não para pessoas perfeitas, mas para filhos dependentes. É nesse lugar que encontramos misericórdia para o passado e graça suficiente para o presente. Todos nós temos áreas de fraqueza, decisões que precisam de sabedoria e momentos em que o coração se sente cansado. Deus não se escandaliza com isso. Pelo contrário, Ele se revela forte exatamente onde reconhecemos nossas limitações. Quando nos aproximamos do Senhor, não encontramos condenação, mas direção. Ele oferece força para continuar, paciência para esperar e coragem para obedecer, mesmo quando obedecer custa algo. A graça de Deus não apenas nos perdoa, ela nos capacita. Ela nos sustenta nos dias difíceis e nos lembra de que não estamos sozinhos nessa caminhada.
O mesmo Deus que nos chama é o Deus que nos sustenta. Jesus venceu o mundo. Isso não significa ausência de lutas, mas a certeza de que nenhuma delas tem a palavra final. As dificuldades passam, mas as promessas de Deus permanecem firmes. Você pertence a Deus. Sua vida está nas mãos dele. Nada é grande demais para escapar do seu cuidado, e nada é pequeno demais para merecer sua atenção. Se você recebe a graça de Deus sobre sua vida, escreva "Recebo a graça" nos comentários. Há dias em que o coração se sente fraco e a mente tenta antecipar cenários que ainda nem existem. Nesses momentos, Deus nos chama a levantar os olhos, não para negar a dor, mas para lembrar de onde vem o socorro. Nosso auxílio vem do Senhor, o Criador de todas as coisas. Deus não se cansa de cuidar de você. Ele não se distrai, não dorme e não se esquece do que você tem enfrentado. Mesmo quando você não entende o que está acontecendo, Ele já está agindo nos bastidores. Levantar os olhos é uma escolha diária. É decidir não viver como alguém sem direção, sem esperança ou sem cuidado. É reconhecer que temos um pastor que guia, protege, supre e restaura. Quando o peso da caminhada parece grande demais, Deus renova as forças. Quando o caminho parece confuso, Ele traz clareza. Quando o coração se sente sozinho, Ele reafirma sua presença. Você não está andando sozinho. Deus está com você onde quer que vá. Ele luta suas batalhas, sustenta seus passos e fortalece seu interior. E hoje, você escolha confiar mais uma vez. Mesmo sem entender tudo, escolha levantar os olhos e descansar no cuidado do Senhor. Se você levanta seus olhos para o Senhor hoje, escreva "Meu socorro vem de Deus" nos comentários. Senhor, mesmo nos dias mais difíceis, eu escolho olhar para Ti. Quando os problemas parecem cercar-me de todos os lados, eu lembro que Tu és minha rocha e meu refúgio. Quando o cansaço aperta, eu busco Tua força. Quando a dúvida ameaça, eu busco Tua sabedoria. Pai, ajuda-me a transformar cada dificuldade em aprendizado, cada ferida em humildade, cada tempestade em testemunho da Tua fidelidade. Não quero que as provas me endureçam, mas que me tornem mais dependente da Tua graça. Que minha fé se fortaleça no silêncio, que minha confiança se renove no desespero e que minha esperança se mantenha firme, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Jesus, que a Tua paz guarde meu coração e minha mente, que a Tua palavra seja lâmpada para meus passos e que o Espírito Santo me lembre de todas as promessas que o Senhor fez. Que eu nunca me esqueça de que, mesmo quando me sinto cercado, Tu és meu pastor, meu guia e meu protetor. Obrigado, Senhor, porque não estou sozinho. Obrigado porque nenhum desafio é maior do que a Tua presença e nenhuma noite é mais escura do que a Tua luz. Eu Te louvo, Te agradeço e Te entrego minha vida, meus planos, meus medos e minhas vitórias. Que a minha vida seja um reflexo da Tua glória, um testemunho do Teu amor e um sinal de que a Tua misericórdia nunca falha. Em cada passo, em cada oração e em cada respiração, eu escolho tecer minha vida na Tua vontade e confiar no Teu propósito. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva "Jesus é minha vida" nos comentários e compartilhe essa mensagem de fé com alguém que precisa ouvir que Deus está no controle.